Oi pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Então esse é o último videozinho da nossa série de vídeos sobre estrutura de controle. Nesse videozinho eu vou fazer 2 exemplos um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais rebuscados, assim, mais úteis inclusive para vocês, nos programinhas de vocês, sobre as repetições condicionais, repita e enquanto. E ao final desse videozinho eu vou colocar também as conclusões de toda essa série de 8 videozinhos sobre estrutura de controle no Visual G, né, na lógica de programação, para a gente fechar essa sequência de vídeos. Esse aqui, na verdade, é o programinha que a gente já fez lá no comando para, né, então, de novo, vamos trabalhar com versões. Eu vou transformar esse programinha do para o repita. Por quê? Porque aqui a pessoa tem que dizer quantas pessoas ela quer cadastrar de cara, né, quantas pessoas ela quer verificar, no caso, quantas pessoas tem a turma. Mas eu poderia fazer também, perguntando à pessoa a cada cadastro, a cada verificação, se ela quer continuar ou não, que é geralmente o que vocês vão querer nos programas individuais de vocês, programas que vocês forem fazendo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu chamei essa aqui de SysHacad versão 04, tá? Então aqui eu tinha, só lembrando esse programinha aqui, ele é nota 1, recebe a nota 1, nota 2, calcula a nota final, e aí através da nota final ele verifica se a pessoa está aprovada, se está reprovada, se está em exame, né. Então nesse programinha a gente fez essa verificação de acordo com, a nota final da pessoa, só que a gente estava usando o para, a gente usou o para, né, primeiro lá no deixa eu abrir o do para aqui primeiro, esse aqui na verdade é o que estava sem o para. Então aqui, ó, esse aqui a gente perguntou para a pessoa quantos estudantes teriam na turma, que é a versão 3, né, esse aqui é o programinha que a gente fez no videozinho do comando para, tá. Então perguntou quantos estudantes que tinha, e aí depois fez o para de acordo com aquele número de estudantes, e aí verificou, 5, 10, 20 estudantes, ele verifica 5, 10, 20 vezes. Nesse caso que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um que não precisa, que é uma condicional. Através de uma condição, a gente vai verificar se a pessoa quer continuar ou não. Então eu poderia fazer uma nova, vai depender de uma resposta da pessoa, né. Então aqui vai ser, eu vou colocar literal, que a pessoa vai entrar com uma resposta se ela deseja continuar verificando ou não. Então, se deseja continuar as verificações. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer com o para, eu não vou fazer com a repetição contada, eu não quero saber quantas pessoas tem na turma a priori, a pessoa vai fazer uma vez e depois lá no finalzinho vai perguntar se a pessoa quer fazer de novo ou não, que aí é através de uma repetição condicional. Poderia usar o enquanto ou poderia usar o repita, mas pela forma como eu tenho que escrever aqui, ó, porque eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer, primeiro deixar a pessoa digitar a primeira nota, a segunda nota, calcular a nota final e depois verificar. Então a pessoa precisa digitar pelo menos uma vez essas notas, então não faz sentido eu colocar um porteiro antes dela digitar as notas, porque não tem nada para eu verificar até que eu faça essa primeira leitura. Então eu vou deixar que a pessoa faça as leituras, né, ela coloca as nota 1, nota 2 e tal, e depois eu faço a verificação da nota final e depois eu vou fazer mandar mensagem se foi aprovado, reprovado, está em exame. Então nesse caso aqui é um ótimo exemplo da utilização do repita. Por quê? Do enquanto, não faz muito sentido, porque a pessoa primeiro precisa fazer toda a verificação, para depois eu fazer se perguntar se ela quer continuar ou não, tá. Então aqui, ó, eu joguei tudo para frente, tá, o Visual me deixou fazer isso, 1, 2, 3, nem sempre acontece certinho assim, mas aqui eu consegui colocar no repita, joguei tudo para frente, então vai repetir isso aqui tudo. O repita, lembrando que ele passa pelo repita sem fazer verificação nenhuma na primeira vez, né, então repete enquanto a pessoa desejar, né. Aí aqui no finalzinho, ó, vamos de novo aqui, ó, 1, 2, 3, que é para chegar no início, 1, 2, 3 vai chegar no lugar correto, que é o repita, ele está dentro do início, né. Então repita até, aí eu vou colocar assim, que a resposta seja igual a, ou vamos colocar assim, ó, é melhor, porque não pode ter tio, pode não ter, né. Então vamos repetir até que a resposta seja diferente de sim, ou seja, quando for não, qualquer coisa que não seja sim, aí é para sair. Mas ainda falta, obviamente, que eu faça o pedir à pessoa se ela quer continuar ou não, né. Então pergunta se deseja continuar e fazer nova verificação. E aí aqui eu vou fazer escreva
deseja fazer. Esse aqui é muito útil para vocês nos programinhas que vocês vão fazer. Você deseja fazer nova verificação? Aí eu já indico para a pessoa o que ela tem que digitar, se é S, N, se é sim ou não, né? Porque tem várias possibilidades. Posso colocar 1 para sim, 0 para não, alguma coisa parecida, né? Você deseja continuar? Sim ou não, né? Então eu mostro para a pessoa qual é a resposta que eu estou esperando. E aí aqui eu faço a leitura, leia RESP, e aí eu vou verificar. Se a resposta for sim, significa que é para repetir. Então quando ela for diferente de sim, é para eu parar, né? Quando ela for. Aí aqui no finalzinho eu até posso colocar assim, agradece a utilização. Aí eu coloco assim, só para a gente dar aquela finalização, né? Obrigada por utilizar o Sist ACAD versão 04. Versão 0.04. Versão 04. Ok, pessoal, vamos ver como é que fica isso daqui então agora? Então aqui como é que fica, ó. Entra com a primeira nota parcial, então já vai direto para um aluno, né? Então 56, 67, e aí mostrou. Nota final 61,5, aprovado ou aprovada, né? Aí você deseja fazer nova verificação, sim ou não? Sim. Aí ele pede a nota de novo. Então, claro que dá para melhorar a saída disso aqui, mas vocês entenderam a ideia, né? Através disso daqui, eu consigo fazer várias verificações e eu não preciso pedir a priori o número de pessoas que tem naquela turma. Também, como eu falei, dá para melhorar bastante, é quando coloca não. Mesmo que eu coloque não sentiu, como ele é diferente de sim, aí ele vai sair, tá bom? Como eu falei, dá para melhorar bastante a saída aqui ainda. Eu posso pedir o nome da pessoa, aí depois a gente vai trabalhar com vetores para gerar relatórios, aí vai ficar mais interessante aí, nosso poder de programação vai só aumentando, né? Aqui eu posso colocar um escrival para separar nesse daqui. Aqui também, já na primeira aqui, eu vou colocar mais um escrival para separar. Aqui para separar a saída também. Já ir melhorando, né, a nossa saída, né? Porque a gente tem que sempre pensar que a gente está programando para uma outra pessoa, né? Então é importante a gente utilizar essas melhorias. Vamos ver aqui agora de novo. Então entra com a nota parcial, 34, vamos colocar um repetido aqui. Reprovado, você decidiu fazer a notificação? Sim, aí já está melhorzinho, né? Mas eu ainda não coloquei o nome da pessoa, mas dá para vocês entenderem a ideia que é a da repetição, né? Então eu posso colocar boas notas e vai mostrando, e aí quando a pessoa quiser falar, qualquer coisa que ela digitar fora de sim, né? Qualquer coisa diferente de sim, vai mostrar a mensagem, vai sair, vai mostrar a mensagem final. Tá bom, pessoal? Vamos para mais um exemplozinho? Então, pessoal, nesse programinha aqui, a ideia é a gente ler números inteiros, positivos ou negativos. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. E quando a pessoa quiser parar, ela vai digitar 0. E aí vai parar a leitura e vai calcular a média de todos os números que foram digitados. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar aquela variável que é acumuladora, aquela variável que acumula nela mesma os números que foram digitados, e também a gente vai utilizar uma variável que é contadora, aquela que conta quantas vezes que a gente passou no laço, tá? Então são duas variáveis especiais, uma que é a contadora ou contador, e a outra que é a variável acumuladora, que acumula nela mesma os dois valores. Então, para deixar bem claro, o que a gente procura aqui é deixar que a pessoa digite quantos números inteiros ela quiser, positivos ou negativos. Na hora que ela digitar 0, aí vai parar de pedir números, né? E aí eu vou fazer a média de todos os números que foram entrados, exceto o 0. 0 não é para entrar na média, né? Ele não vai somar e nem vai contar. Então, para a gente fazer isso, dá para vocês verem que como a pessoa ela vai ter que digitar números inteiros até ela digitar 0, não é uma repetição contada. Eu não sei quantos números que a pessoa vai digitar até ela colocar 0. Nesse caso aqui, vai ter que ser uma repetição condicional. Qual é a condição? É a condição de você colocar o número 0 para parar. Então, eu já preparei aqui um programinha, né? Eu vou ter que receber números, né? Aí eu vou usar uma variável só para poder fazer para receber cada um desses números. Eu vou receber
jogar lá na variável acumuladora, contar esse número e depois fazer a média no final. Então vou ter uma variável que vai armazenar cada um dos números que vão ser digitados. Eu vou ter uma variável acumuladora, que é a soma, ela pode ser inteira mesmo, porque vai somar números inteiros, né? Então não vai ter diferença nenhuma. Então aqui eu vou colocar como variável, ela não é nem entrada nem saída, ela vai ser a variável acumuladora. Soma os números digitados em si mesma, em si mesma. Depois eu vou fazer como é que é isso. E aí nós vamos ter também o conte, que é o inteiro, e aí o conte vai ser aquele que vai contar, né? Então, aqui contador. Ou posso colocar também variável contadora. Conta o número de entradas feitas. Então, e aí depois a média tem que ser real, porque eu vou pegar a soma dos números que foram entrados e vou dividir pelo número que foram contados, né? Os números que foram entrados, o número de números que foram entrados, né? Bom, aqui, quando a gente trabalha com variáveis acumuladoras ou contadoras, é sempre o ideal a gente inicializar essas variáveis, porque como elas vão somar nelas mesmas, por exemplo, a acumuladora vai somar nela mesma o valor anterior dela e o novo valor que foi digitado. Então ela precisa inicializar com zero. Inicializa variáveis. Vou colocar assim, as variáveis acumuladoras e contadora. Acumuladora e contadora, né? As variáveis. Por quê? Porque elas somam nelas mesmas. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou mostrar. A gente já até fez exemplo com elas, mas eu vou mostrar de novo, tá? Então, como elas somam nelas mesmas os valores anteriores, eu preciso ter zerado esse primeiro valor. A primeira vez que ela entra, ela tem que estar com zero, para depois ela somar o que vem depois, né? Tanto a contadora, que vai contando nela mesma mais um, mais um, mais um, mais um, quanto a acumuladora, que vai somando nela mesma os números que são digitados. Então, elas têm que inicializar vazias, né? Porque se elas iniciarem com qualquer coisa que não seja zero, poderia dar problema. Aqui, no Visual G, ele já coloca zero para gente. No Java, o próprio Java já dá erro se você não inicializar. Agora, tem linguagem de programação que nem inicializa para você e nem dá erro de compilação. Ele deixa você fazer. E aí ela pega o valor que está na memória naquele momento, que não vai ser zero, e aí joga o que a gente chama de lixo. Ela pega e joga lixo para começar a fazer aquela soma. E aí dá um galho danado. Já até aconteceu comigo no doutorado. Dá um galho danado se essas variáveis não forem corretamente inicializadas, tá? Então, essas duas, elas têm que ser inicializadas porque elas vão somar nelas mesmo outros valores. E o primeiro valor que tem que estar nelas é zero, tá? Então, eu faço aqui a média de números inteiros, chamei o cabeçalho. E aí, eu acho que a maioria de vocês deve pensar, como é que a gente vai resolver isso? Com repita ou com um enquanto? Então, aqui, ó, recebe os números e recebe os números, faz a soma e a contagem. Então, eu acho que a maioria de vocês, qual que seria a estrutura de repetição condicional que vocês usariam aqui? Repita ou enquanto? Eu acredito que a maioria de vocês vai pensar que o repita seja melhor, porque eu tenho que deixar a pessoa, né, entrar. Então, eu vou repetir até que o número seja igual a zero, né? Ele vai parar com zero, não é isso? Então, a pessoa vai entrar, vamos pensar aqui, recebe entrada, recebe o número inteiro, né? Então, a entrada vai receber esse número inteiro, vou pedir para a pessoa, né, escreva, vou pedir na frente, escreva. Então, aí eu vou indicar para a pessoa como é que ela faz para parar, né? Entre com um número inteiro. Zero para parar. Isso aqui é para que ela saiba, porque eu tô utilizando, né, para ela saber que essa repetição para quando ela colocar zero, né? Então, eu leio o número. Depois que eu li esse número, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que somar esse número na variável acumuladora. Acumuladora. Então, soma. Aí, ó, aqui que funciona assim, ó. Eu vou somar nela mesma, soma o valor que estava nela anteriormente, que nesse caso aqui a primeira vez vai ser zero, mais um 1. E depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conta o número, conta
esse número entrado para a média. Porque depois, para fazer a média, tem que saber quantos foram entrados, né? Para a média. Então, vai ser conte, aí mesma coisa, ó, ela acumula nela mesma, mas ela só que ao invés de acumular nela o número, ela vai contar mais um, né? Então ela começa com 0, depois ela vai somando mais um, mais um, mais um. E aí no finalzinho aqui, calcula a média. Eu vou fazer média, recebe, e aí o que eu faço aqui agora, pessoal? Soma dividido por conte, né? Então essa aqui provavelmente seria o que vocês pensariam, né? Saída, tem que mostrar, né? Saída mostra a média. Escrival. A média dos números entrados foi, e aí eu coloco o valor da média, né? Se você colocar um escrival aqui para separar, tanto a saída, tanto do anterior como do finalzinho do programa. Então, isso aqui eu imagino que seja o que vocês pensaram, né? Fazer um repita, recebendo esse número, somando esse número, contando esse número e depois fazendo a média. Só que esse programinha aqui tem um erro. Qual é o erro que tem nele? Vamos executar para ver. Vamos lá, vou colocar 3 mais 2 mais 1, que seriam o quê? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Se eu colocar o zero aqui, eu teria 3 mais 2, 5, mais 1, 6, dividido por 3, números válidos, né? Porque o zero não é para contar, ele deveria dar uma média de 2, né? 2 seria a média desse número. Mas se eu fizer dessa forma aqui, ele está dando uma média de 1,5. Qual foi o erro? Pergunto para vocês. Qual é o erro que tem nesse programinha aqui? Quando eu venho aqui, olha só, eu venho aqui e recebo o número. Então, vamos lá, 3, eu recebi 3 aqui no número. Ele somou o valor de 0 com 3, então soma foi para 3. Aí eu fiz conte mais 1, então seria conte, o valor de conte era 0, mais 1 ficou 1, então soma está com 3 e conte está com 1. E aí eu verifiquei que o número que eu estava na mão, que era 3, ele é igual a 0? Não, então ele volta, ele repete. Aí ele pediu 2, pegou o 2, e aí ele somou com o valor anterior da soma, que era 3, ele somou o 2, a soma ficou com 5, e aí ele somou o 2, contou o 2. Então o conte estava com 1, foi mais 1, foi para 2. E aí ele verificou, 2 é igual a 0? Não, então ele volta lá e repete de novo. Aí ele pediu 1. 1 foi somado com a soma anterior, que era 5, a soma foi para 6. O conte foi para 3, porque contou esse número. E aí ele está com 1, então 1 é igual a 0? Não, então não é para sair ainda. Aí ele voltou, e aí ele pediu 0. E aí o 0 foi colocado na soma aqui, no tudo bem, porque é 0, né? Então somou 6 com 0, continuou 6, só que o 0 foi contado. E aí o conte foi para 4 ao invés de 3. Então, como é que eu resolvo isso daqui? Eu tenho certeza que a maioria de vocês pensou em colocar um C aqui. Se o número for igual a 0, tal, aí eu faço um novo C aqui, que envolve esses dois daqui, e aí eu verifico se o número não é igual a 0. Porém, eu já estou verificando que o número não é igual a 0 aqui, ó, nessa repetição. Então, será que teria uma forma de eu resolver isso aqui de forma mais elegante, sem envolver uma nova estrutura de controle para resolver esse problema? Tem sim, utilizando o enquanto. Porque se eu garantir que esse número não é 0 já na entrada, o porteiro, lembra o porteiro? Se o porteiro garantir que ele não é 0, daí eu posso contá-lo, somá-lo e contá-lo. Ele só pode ser somado e contado se ele não for 0. Então, eu posso modificar aqui a minha forma de fazer esse programinha. Então, de novo, né? Vai depender do seu objetivo. Nesse caso aqui, eu quero garantir que esse número não seja igual a 0 para eu contá-lo, para eu somá-lo e contá-lo. Então, enquanto, aí eu vou verificar, opa, perdão. Então, enquanto num é diferente de 0, faca. Então, se o número não for o 0, aí eu posso somá-lo, contá-lo, e aí eu posso colocar o fim enquanto aqui. Olha só como é que a gente está resolvendo, hein? Fim enquanto. E aí, obviamente, eu vou precisar ler primeiro esse número separado, então foi como a gente fez naquele outro exemplo. Eu quero ler separado primeiro, então eu leio o primeiro separado, entre com o número. Aí estou com esse número na mão. Ele é 0? Se for 0, já nem faz nada.
Ah, ele não é zero. Aí o porteiro já baixa, já para contar esse número eu tenho que verificar se o número não é zero. Então o número não é zero, aí eu vou somá-lo, o porteiro garantiu isso, ó. Eu coloco o porteiro na frente para garantir que ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então eu posso somá-lo, eu posso contá-lo e obviamente aqui, ó, eu preciso fazer nova entrada. Então pede o número de novo no final. Por que no final? Porque aí eu garanto que toda vez que ele lê esse número, o porteiro vai garantir que ele é diferente de zero antes de somá-lo e contá-lo. Então eu coloco no final para que quando ele volta, o porteiro, opa, peraí, se é zero? Então se for zero, não entra no laço de novo, vai lá para fora para calcular a média. Então dessa forma aqui, eu resolvo com um laço condicional, sem adicionar mais outra estrutura de controle, sem fazer mais nenhuma verificação, de forma elegante, como deve ser, o problema dessa atividade. Porque olha só como é que vai ficar agora. O número vai ser entrado. Então vamos executar aqui. Ó. Eu vou colocar o número 3, como eu fiz antes. 3, 2, 1 e 0. E aí ele calculou certinho a média como deveria ser. Então olha só. Como é que está aqui. Então eu tenho o número foi lido 3. O 3 é diferente de 0? É, então o porteiro deixa passar. Aí soma o 3, conta o 3 e pede o próximo, que é 2. Aí o 2 vai voltar aqui no porteiro, voltou no porteiro. Porteiro, ah, é diferente de 0? É, então beleza, pode deixar contar. Então somou o 2, contou o 2 e pediu o próximo, que era 1. Aí voltou no porteiro, o 1 é diferente de 0? É, então pode entrar. Aí o 1 foi somado, o 1 foi contado e depois aqui no final ele foi colocado novamente. E aí, quando eu voltei aqui, eu peguei o 0 aqui, aí depois do 1, né, eu pego o 0, e aí o 0 já vem aqui, ó. O 0 é diferente de 0? Não, falso. Então ele vai direto calcular a média lá no finalzinho e mostrar a média finalmente. Tá bom, pessoal? Então, por agora é só. Já ficou para vocês esse desafio para vocês pensarem um pouquinho, né, dessa sutileza da utilização do repita e do enquanto. Eu espero que tenha dado para vocês a noção de que você pode usar um ou outro de acordo com seus objetivos, mas tem que usá-los de forma apropriada e elegante, tá bom, pessoal? Então, pessoal, para a gente concluir essa sériezinha de 8 vídeos sobre estruturas de controle no Visual G, né, é o nosso cerne da programação, da lógica de programação, são as estruturas de controle. Para a gente concluir esses videozinhos, vocês já devem ter percebido que as estruturas de controle, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Elas estão na forma como a gente se expressa. Olha, enquanto tiver matinhos aqui, eu vou tirar esses matinhos. Ah, enquanto tiver mosquito aqui, eu vou usar esse remédio. Ah, para cada uma dessas chaves aqui, você tenta rolar, né, abrir a porta. Ou, se chover hoje, eu vou ficar em casa. Se não chover, eu vou para o parque. Percebem que ela faz parte do nosso dia a dia, então ela não é um bicho de 7 cabeças, né? E vocês vão perceber que as estruturas de controle, elas não variam muito, independente da linguagem de programação que você vai utilizar, a lógica de programação é a mesma. Então é muito simples, depois que você domina a lógica de programação, por isso que é tão importante fazer programação 1, focando na lógica de programação, porque tudo que vocês aprendem depois, por exemplo, aprender Java em programação 2 ou qualquer outra linguagem que vocês querem aprender, a lógica de programação é a mesma. Então você só precisa aprender aquele comando na sintaxe daquela linguagem. Então é muito mais simples. O mais difícil da programação não é você dominar uma linguagem específica, aprender uma linguagem específica, vou aprender Java. Não é isso. O mais difícil da programação é justamente dominar a lógica da programação. Porque você sabendo a lógica de programação, qualquer linguagem você pode aprender muito rapidamente, porque é só aprender a sintaxe da lógica de programação naquela linguagem. E aí, aprender a utilizar essa estrutura de controle, né, de forma apropriada, nos possibilita resolver de forma efetiva, eficiente, né, e simples, mesmo problemas muito complexos, porque as estruturas de controle, como eu falei, elas são o cerne da programação, né? Obviamente a gente tem paradigmas mais avançados, como é o caso da orientação a objetos, que a gente vai aprender em programação 2, mas eles incluem a estrutura de controles nos seus métodos. Então, as estruturas de controle estão em tudo. Programar é dominar as estruturas de controle, e elas são relativamente simples. Então a gente consegue fazer coisas muito complexas com coisas muito simples, que são as estruturas de controle. E aqui uma frase do cientista da computação de Dijkstra, lá em 1972, ele falou que a arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade com a simplicidade. E essa simplicidade são as estruturas de controle. E aí você consegue fazer sistemas muito avançados dominando essa simplicidade da estrutura de controle. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Obrigada.